Visão da laje. Fala, tropa. Então, vou falar sobre o vídeo, né, inusitado do Marcos Feliciano, um dito pastor e político que só fala merda, né? Sempre fala merda. E dessa vez ele quis falar de uma forma indireta para que você não denuncia quando algo está sendo cometido como crime, né? E você tem que resolver, se você é crente, dentro da igreja. Isso não pode ser levado para outras pessoas ou para a justiça. É isso explicitamente que ele fala nesse vídeo. Entendeu? Então quer dizer, ato de violência contra a mulher e outras coisas mais. Tudo que rolar podre no meio dessa comunidade, né, na mentalidade doentia do Marcos Feliciano, você não pode denunciar. Você não pode chamar o erro de erro. Você tem que agora orar, né, esperar em Deus que seu marido te espanca, que ele venha se converter, né, que você que sabe de um caso dentro da sua casa de você tem que, né, resolver ali mediante o que a igreja decidir, no caso ali o pastor, entendeu? Que ele vai decidir no gabinete dele lá, mas você não pode denunciar. Eu vou deixar esse vídeo aqui e vocês possam reagir sobre esse vídeo, essa fala, né, falaciosa desse homem que para mim é um perverso. Esses homens são as piores coisas que poderiam acontecer no Brasil e no mundo, né? Porque quando você tem uma liderança que legitima, né, que traz como certo o errado e bota o errado como certo, porque isso aí é troca de valores. Olha que eles que falam tanto de valores, mas na boca desse cara, o valor só serve quando é para puxar pra sardinha para eles, quando é conveniente para eles. Então vocês ficam com esse vídeo aí do Marcos Feliciano, vocês possam comentar o que vocês acham dessa fala dele aí, porque para mim é um absurdo o que o homem fala sobre questão de crime, que é o que mais acontece. Deixar aqui uma observação. Só nesse ano de 2024, 82 pastores foram presos. E o último caso que vazou agora e viralizou foi do pastor pegador, que traiu a família e a mulher, né, com a questão do sexo, do mesmo sexo. E o problema não é nem esse, dele ser um bissexual, dele estar tendo relação ali com uma ovelha dele. O problema é desses pastores, eles querem passar pano para tudo que acontece de errado. E o erro único que aconteceu desse que viralizou desse pastor, que é do pastor transando com a ovelha, o único erro que houve foi em questão, primeiro, dele ser uma liderança moralista, que esses caras pregam moralismo, e eles são vilão, né? Porque eles cometem atrocidades e se escondem atrás da Bíblia, atrás de um cargo de status e atrás de uma dita igreja. Entende? E eles querem, e segundo Marcos Feliciano, essas coisas não podem vazar, não pode viralizar, não pode ir para a internet, nem para a justiça, porque o que é da igreja se resolve na igreja. Fica com o vídeo aí para não me estender muito e dê sua opinião, curte aí, me segue, me ajuda aí na rede social, porque isso aqui, ó, é visão da laje, de alguém da comunidade que tem uma visão ampla, que estuda e que fala verdades, que incomoda uma hipocrisia moralista, uma pauta moralista hipócrita da religião. E sério que ele defendeu que a igreja tem que abafar os casos? História que eu contei. O que é um escândalo? É algo que aconteceu entre duas pessoas ou dentro de um ambiente e alguém foi culpado de pegar esse escândalo e propagá-lo. A Igreja Católica tem escândalos, ou não? Sim. Mas cadê os escândalos da Igreja Católica? Os escândalos deles são terríveis. O que a igreja faz? Ela abafa os casos. Ela não dá voz. Não é que ela não trate os casos, ela trata os casos. Os padres sofrem represálias, são retalhados, eles são tirados de um lugar e enviados para outro. Só que eles não é antropófagos. Eles não ficam comendo a carniça. Eles tratam aquilo. A igreja evangélica não. Existem sites gospel só chamado de fuxico, para você ter uma ideia, fuxico gospel. Ou seja, um lugar onde crentes, porque o dono é crente, para falar só das mazelas da igreja. Você entende? Nós somos o único grupo religioso que fazemos isso.
Eu te falei agora há pouco. Me mostra um muçulmano indo para a internet falando mal de outro muçulmano. Você não encontra. Você não encontra um padre falando mal de outro padre na internet. Mas pastores falando de pastores, crentes falando de pastores, músicos. É uma loucura. O nosso meio gospel, ele parece que se alimenta do conflito e se alimenta da polêmica e se alimenta. E isso faz mal a nós mesmos. Mas a partir do momento que tem uma verdade objetiva, quando você vê que está contrário àquela verdade, naturalmente existe esse tipo de antagonismo, não? Eu não entendi a sua. Por exemplo, a verdade da palavra é objetiva. A verdade do Senhor foi revelada. Nós temos quantas vertentes evangélicas. É natural existir esse tipo de... Não seria natural, porque o catolicismo tem várias vertentes também. O catolicismo não é um catolicismo unificado, são vários. Mas você não encontra eles falando mal deles. Nós temos que aprender com eles. São uma igreja de 2000 anos. Eles aprenderam, devem ter passado por tudo. E eles chegaram à seguinte conclusão. Não, perfeito. Já começa numa divisão, né? Quando a gente fala mal da gente mesmo, quem perde somos nós. Se você começa a falar mal do seu filho, se você começa a falar mal da sua esposa, se você começa a falar mal do seu pai, daqui a pouco acabou a sua vida. Então, o problema nosso é a futricação. É o buchicho. É a fofoca. É o disse que disse. É o crente viver para falar dos outros. Mas nós temos vivido nesse tempo uma série de escândalos, né? Nós acabamos de ver na Globo.com pastores renomados com igrejas gigantescas sendo presos. Sim. Então, isso daí também não pode ser silenciado, porque o que é crime deve ser tratado como crime, o que é pecado como pecado. Sim, mas isso quem tem que tratar? O senhor é pastor dele? Não, o senhor é juiz dele? Perfeito, mas... Não, o juiz já não tomou a situação. Mas já. Essa não é Agora, a questão. porque os crentes ficam falando 24 horas sobre isso, fazendo vídeos. Olha o que esse pastor fez. Veja o que está acontecendo. Primeiro que ele não é um pastor, ele é um falso pastor. Não fale isso. Não fale isso. A partir do momento... Deixa eu te dar uma palavra como pastor agora. Perfeito. São seres humanos. Eu concordo. Todo ser humano concordo é falho. Plenamente. Todo ser humano erra, todo ser humano fracassa na vida, todo ser humano escorrega, cai, todo ser humano bate com a boca no pó. Só vai entender de misericórdia quem um dia precisou dela. Concordo plenamente. Vamos orar pela vida dele. Oxalá que agora, depois disso que ele passou, Deus o levante, Deus cure ele, trate ele por dentro. Agora não vamos chamar de falso pastor. Você não pode invalidar uma vida inteira de uma pessoa por causa de um ato falho aqui. Isso é desumano. Já temos o diabo para fazer isso. Nós não podemos fazer isso. A pessoa faz 99 coisas boas. Essa é a questão do evangelho. Como assim agora não entendi nada? Então quando um pastor comete um crime, deve ser considerado ato falho? Sei não em Marcos Feliciano, mas e você concorda com essa afirmação? Deixe abaixo nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal ativando o sininho das notificações. Que Deus abençoe você, até o próximo vídeo querendo Deus. Tchau pessoal.